Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cara. Ele viveu na mesma época que Michelangelo, eles tinham algumas tretas ali entre eles. Tipo, durante um certo serviço, Michelangelo ele chegou a afirmar que essa pessoa ela não seria capaz de conseguir finalizar o trabalho, vejam só que coisa. E ambos, eles dois deram nomes às tartarugas ninja. Então, de quem nós estamos falando? Se você disse Leonardo da Vinci, você acertou, não é Da Vinci, é Da Vinci. Então, se você gosta de história, gosta de biografia, gosta de curiosidades, inscreva-se já no canal e também não deixa de dar aquele curtir para esse vídeo, beleza? Então, agora que você já fez isso, segue comigo. O Leonardo da Vinci ele passou grande parte de sua vida na Itália. Ele foi um filho ilegítimo do seu pai e uma pequena parte da sua vida foi na França, inclusive os seus últimos dias. Que aí ele já tinha uma moralzinha lá pela França, ele fazia parte de um grupo seleto lá de pintores, o próprio rei da França o encomendava algumas pinturas e o ofereceu ali uma residência num castelo super show de bola. Então, Leonardo da Vinci, desde pequeno, ele conseguiu se inscrever no ateliê de um famoso artista italiano, onde ele auxiliava em suas pinturas e aprendeu muita coisa com eles. E, inclusive, outros pintores ilustres eram seus colegas ali de infância, enquanto ele trabalhava, como Botticelli, por exemplo. O Da Vinci, entre outras coisas, ele foi o precursor da balística e da aviação. Isso porque ele fez desenhos, um protótipo de como poderiam ser helicópteros. E muitas das suas ideias elas foram usadas futuramente, é porque algumas delas ainda não eram possíveis de serem feitas na época em que ele vivia. Algumas até foram feitas durante o seu tempo de vida. Entre essas coisas que não eram possíveis, podemos destacar a bobina, por exemplo. Também um tipo de resistência maior do fio à tensão, entre outras coisas aí da eletrônica bastante diferentes. E aí, galera, ele foi o cara destacado como a pessoa mais inteligente que já pisou na Terra. Mas, claro que, né, depois de Salomão, porque ele recebeu a inteligência divina, né, não tem nem comparação. Mas então, fizeram uns testes ali e estimaram que o QI do Leonardo estava em torno de 180. E por que que ele era tido como uma pessoa tão inteligente assim? Bom, muito simples, porque vejam só quantas coisas ele era capaz de fazer. Ele era músico, ele era poeta, ele era escritor. Ele era pintor, ele era artista, ele era desenhista. Ele era botânico, ele era arquiteto, ele era engenheiro. Ele era cientista, ele era matemático, ele era anatomista e também era um inventor. Bom, mas ele também, né, tinha uns lances meio estranhos, como ele foi acusado uma vez de sodomia, só e com um prostituto local lá da Itália, só que por falta de que ainda era de menor. E como houveram falta de provas, ele foi assim liberado. Algumas de suas pinturas elas eram bem polêmicas, porque retratavam coisas obscuras e tal. Mas muitos dos seus trabalhos eles foram considerados como as maiores obras-primas já feitas pelo homem. Atualmente sobreviveram 15 de suas pinturas, atribuídas a ele, porque existem trabalhos em que divergem a opinião dos especialistas se foi feito por ele ou não, mas que se tem certeza foram 15 mesmo. Diz a lenda que ele conseguiu superar o seu mestre ainda criança da pintura, e aí fazia trabalhos muito melhores do que ele, como por exemplo uma das obras mais famosas, onde o Da Vinci ele pintou, o quadro O Batismo de Jesus Cristo, ele pintou uns anjos no céu, a paisagem, um dos cantos da tela e outros pequenos detalhes também. E ficaram muito melhores que a parte feita pelo seu mestre. Então por causa disso, seu mestre ele parou de pintar para sempre, envergonhado, né, de ter sido superado pelo seu aluno ainda criança. Mas mesmo assim, muitos anos se passaram e o Da Vinci ele continuou muito apegado ao seu mestre, eles trabalhavam juntos, eles continuavam ali em uma bela parceria entre eles. E aí a sua fama foi crescendo até que chegou ao ponto da própria corte italiana pedir diretamente para o Da Vinci para que ele fizesse pinturas, que nem sempre ele entregava. Ele fez trabalhos grandes como pintar, né, as capelas na parte interna, pinturas gigantescas de 7 metros e tal, por 9, coisas assim, onde ele levou muito tempo pintando. E então, quando a Itália estava em guerra contra a França, ele foi chamado e ele pensou nas melhorias que poderiam ser feitas para que a cidade resistisse à invasão francesa. Ele chegou até mesmo também a bolar planos de casco duplo para os navios, o que foi empregado no futuro nas embarcações. Mas ele não parou de pintar, nem mesmo com tantas outras atividades, e assim as pessoas elas iam como se fossem grandes atrações ver quando ele tinha uma pintura nova para expor. Outra coisa que aconteceu foi que
Ele sofreu bastante perseguição na cidade onde ele estava, porque descobriram que ele estava dissecando cadáveres, e aquilo era um crime na época. E aí ele teve que fugir para outra cidade, toda aquela situação ali. Ele estava fazendo algo sinistro. Mas tudo em prol da anatomia. E depois disso é que ele começou a fazer aqueles desenhos tão sensacionais do corpo humano, né? De uma forma geral. Esse foi o nosso plus de hoje, um apanhado básico e geral sobre a sua vida, um breve resumo. Se vocês querem saber mais, então coloquem aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais detalhado, beleza? A gente vai ficando por aqui, beijinho, beijinho, um abraço e tchau!